Essa última frase é muito forte, queridos. És tudo para mim, e eu te adorarei. Obrigado, Wellington. Senhor, obrigado por nos trazer até aqui. Algumas pessoas dizem que quando fazemos um aniversário em menos um ano, mas Senhor, como nós somos eternos, como a sua vida está na nossa vida, como nós vamos viver eternamente contigo, nós podemos dizer: é mais um ano, é mais um ano que o Senhor nos presenteou, é mais um ano em que a sua graça transbordou na nossa vida, as suas misericórdias se renovaram tanto, e a causa de nós não sermos consumidos, e nós te agradecemos muito, Jesus, porque nós conhecemos um Deus vivo, há um Deus verdadeiro, há um Deus que habita em nós, um Deus que escolheu fazer na igreja a sua morada. Somos templo do teu Espírito, porque o teu Espírito veio fazer habitação em nós, e por isso nós cantamos: eu te adorarei, eu te adorarei, e eu te adorarei, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que é e há de vir. Toda a criação te exalta, toda a criação te exalta, e a igreja te adora, e a igreja te adora em espírito e em verdade, e a igreja te adora em espírito e em verdade, e a igreja te adora em espírito e em verdade. E quando essa igreja ela se reúne, ela tem gratidão no seu coração. Essa igreja, quando se reúne, ela tem alegria no seu coração, ela tem um canto novo para ti, ela serve a ti com alegria, ela celebra, Senhor, porque ela te conhece, não só de ouvir falar, como muitos lá no mundo, eles ouvem falar do Deus dos cristãos, do Deus dos crentes, do Deus soberano, mas a igreja, ela tem, Senhor, ela tem o privilégio, o grande privilégio de andar com o Rei da Glória, porque o Rei da Glória habita em nós, e o Rei da Glória nos trouxe a mais um ano, porque sabemos, Senhor, que Tu tens propósito para as nossas vidas, e nós dizemos, Senhor, eis-os aqui, Senhor, porque a última frase dessa música que nós estávamos cantando dizia: Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim. Repita, igreja: Tu és tudo para mim, Jesus, Tu és tudo para mim, Jesus, Tu és tudo para mim, Jesus, Tu és tudo para mim. Aleluia! Como eu estou ministrando a primeira escola bíblica, a primeira que eu estou ministrando, eu ainda quero te desejar um feliz ano novo, um feliz 2025, que Deus abençoe muito, você, a sua casa, os seus negócios, a sua vida, o seu ministério, tudo que Ele te deu. Nós chegamos aqui, irmãos, porque a sua infinita misericórdia tem nos alcançado sempre
e sempre, e a gente chegou até aqui. E sabe por quê? Eu estou insistindo um pouco, eu ministrei isso na semana passada, no culto da noite. Nós temos um culto aqui, né, à luz de vela, né, e depois entramos na luz de emergência, mas um culto bem raiz, né, bem como a gente começou mesmo, voz e violão, e aquela coisa bem gostosa, e nós estivemos aqui nos alegrando no Senhor, por Ele ter a oportunidade de deixar a gente chegar em mais um ano de vida. E sabe, queridos, pode parecer até que é normal e que é comum, porque a gente está vivo, a gente está respirando, né? E parece que pode ser algo assim tão normal, mas não é, irmãos. Como a gente tem visto e ouvido vários relatos, e se a gente pegar aqui de 2020 para hoje, né, 2019 ali, 20, onde entrou a Covid, milhares e milhares de pessoas nesses últimos 5 anos, eles se foram, mas o Senhor te trouxe até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você está feliz por isso? Olha, agora há pouco a gente estava cantando alguns cantos que dizia, Rei do meu coração. Olha isso, nós falamos, a minha fortaleza, a fonte eterna, a minha canção, o meu esconderijo e a razão do meu viver. Depois a gente estava cantando, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, impressionante é o seu amor. Depois nós cantamos, ó Deus, me sondas, conheces-me, em todo tempo eu sei, me amas. Nunca houve amor assim. E depois nós cantamos dizendo assim, nada irá me separar de ti. Então eu quero iniciar esse tempo aqui, esse culto de gratidão, dizendo com você, eu queria pedir para você se colocar em pé, porque eu sei que a maioria de vocês conhece Romanos capítulo 8, 31 e 39, quem não sabe de cor, abre a Bíblia agora, para a gente poder citar juntos, porque esse texto, esse trecho, o título dele na minha Bíblia, está escrito assim, o cântico de vitória. Deus é por nós. Então, se você não sabe de cor, abra Romanos 8, e nós vamos citar do 31 ao 39, já abriram aí? Então, com uma voz forte, vamos dizer, que diremos pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha lá, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas muito forte ao Rei da Glória, porque nada pode nos separar, nada pode nos separar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, e Ele está em nós, através do seu Espírito.
Só o fato, queridos, de nada poder nos separar do amor de Deus, já é motivo demais para a gente ficar celebrando e celebrando o resto do ano. É pôr um monte de equipe de louvor aqui e revezando para eles não cansar muito, mas a gente podia ficar horas e horas exaltando ao Rei da Glória, porque só por esse motivo nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que habita em nós através do seu Espírito. Ainda aproveitando que você está em pé, vamos também citar o Salmo 100, esse você sabe, né? Vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Olha lá, ó. Servir ao Senhor. Dá uma olhadinha se essa pessoa está do seu lado, ela está feliz mesmo. Deixa eu ver. Cadê o sorriso? Está todo mundo feliz aí do seu lado? Se não tiver, a gente já vai orar com você agora. Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Louvai e bendizei o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração, e ela chegou até a nossa geração. 2025, tocados pelo poder de Deus. 2025, tocados pela salvação, por esse amor que ninguém pode impedir. Você é mais do que vencedor. O seu pai, a sua mãe, quem te criou, quem está perto de você, pode dizer que você não é, que você é um derrotado, que você não serve para nada, pode falar o que for, mas a palavra diz que você é mais do que vencedor naquele que te amou, naquele que te chamou. Vamos ao seu lugar. E é por isso que a gente celebra Deus. Por isso muitas vezes, eu vou tirar aqui por enquanto, porque senão daqui a pouco vai longe. Muitas vezes, irmãos, você vê um grupo aqui, e a igreja também, cantando, dançando, celebrando. Sabe por quê? Porque a gente tem motivo de sobra para isso, porque o Rei da Glória, Ele habita em nós, e nós já vencemos. Amém? Abre a sua Bíblia em em Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. O apóstolo Paulo está mandando essa carta para os filipenses. A gente vai se concentrar só nesse versículo, e ele diz assim, vamos ler junto então? Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Vamos lá de novo? Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, é isso aí. Troca para mim, por favor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Aqui, queridos, entra um detalhe. Porque nós vivemos muitas vezes de circunstâncias. Nossa vida é de circunstância, né? Até a temperatura é interessante, né? Que a gente sai, o dia está arraiado, está bonito, está lindo, daqui a pouco está chovendo, está garoando, tudo muda, as circunstâncias mudam, né? O tempo, o clima, é muito interessante. Mas esse texto, e a gente vai ler outros também, que ele diz, regozijai-vos sempre. Esse é o segredo. É regozijar nele, é ter uma alegria por ter ele, é ter uma alegria por Ele habitar em nós,
é tirar os nossos olhos, a gente vai falar um pouco hoje sobre foco, é tirar os nossos olhos das coisas e olhar para Jesus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então ele diz, regozijai-vos, significado disso, eu anotei algumas coisas aqui, que é encher-se de alegria, ter prazer, congratular, alegrar, satisfazer, agradar, contentar, deleitar, desenfadar, desentediar, distrair e divertir. Alegre-se, se regozija. Quando a gente vai numa festa de criança, sei lá, qualquer festa, quando a gente vai numa festa, o que a gente espera chegar lá ver? O que a gente espera? Música, né? Festa, alegria, aniversariante, abraços, beijos, essas coisas todas, né? A gente não chega emburrado numa festa, geralmente a gente chega, né, já com um presentinho na mão, alguma coisa, então com o estômago já pronto para a festa, né? E a gente chega, já vai abraçando, dando as felicitações, seja qual for, e a gente entra numa festa, para a gente se alegrar com os que estão se alegrando naquele momento, né? E aí, vejam, regozijar-se é uma ação nossa e não de Deus. Muitas coisas a gente espera que o Senhor faça em nós, e Ele faz muitas, mas aqui, o Paulo está ensinando regozijar-se nele, regozijar-se no Senhor. Aí é uma mudança de pensamento, porque nós achamos que a gente tem que ter alegria quando está tudo bem, e quando está tudo mal, a gente fica com aquela cara bem emburrada mesmo, né? A coisa está ruim, está difícil. Mas aqui ele está dizendo para a gente mudar um pouco o nosso foco, mudar um pouco a nossa forma de viver e a nossa forma de se portar, porque muitas vezes nós estamos nos portando, estamos caminhando só pelo aquilo que a gente sente. E eu vou dar uma dica aqui, eu podia dar alguns exemplos, eu vou ficar meio genérico, mas assim, irmãos, presta atenção que a gente tem um inimigo que não dorme, é maior o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Mas a gente tem um camarada, um inimigo que ele não dorme, e quando ele percebe que algo te derruba demais, ele não para de perturbar com aquilo. Eu vou dar um exemplo prático de igreja, presta atenção. Há casais assim que tem muita, geralmente é assim, né? Um casal é muito pontual, no casal, né, uma pessoa é muito pontual, Caxias e tal, e geralmente o outro não é muito, né? Isso é um conflito, né? E que interessante, eu já vi relatos de pessoas dizer, pastor, eu não vim na igreja, mas eu não vim na igreja porque a coisa não estava boa. Eu falei, por que, irmão? A gente ouve bastante coisa, e o que aconteceu? A gente estava saindo, a gente brigou, porque ela não sai do espelho, né? E a gente acabou brigando e ficamos em casa. E às vezes é o inverso também, já ouvi mulheres falar, pastor, não adianta, o camarada não sai, não acorda, a gente está tudo pronto, ele está lá, ainda vai levantar, e é assim que funciona. Mas você sabe que é uma coisa, parece muito boba, muito pequena, mas você sabe que se o inimigo pega isso na sua casa e na minha casa, sabe o que ele vai fazer? Ele vai sempre causar esse desconforto para você ficar em casa, para você desistir. E na minha casa eu sou o Caxias do horário, né? Fui criado por um general, e na minha casa eu fui muitas vezes impaciente, né? Muitas vezes. E hoje o Senhor tem trabalhado no meu coração para eu mesmo me atrasando, né? Eu fico na minha, porque senão a gente briga por causa de horário. E isso, né? Não vou entrar na parte financeira, né? Não vou entrar na parte de criação de filhos, uma série de coisas. É para a gente saber que muitas vezes o nosso inimigo, ele percebe que a gente se fragiliza muito com aquilo derruba muito a gente, aquilo impede muito, e ele começa a causar e mandar setas, e as coisas começam a ficar recorrentes, e quando a gente vê, a coisa está ficando complicada. Mas ele diz assim, olha, muda o foco,
Muda o foco para que a gente realmente, em 2025, isso é um treino para mim, irmãos, não pense que eu estou te passando uma teoria, não. O Senhor tem falado muito sério comigo nisso, muito. Eu estou só te reportando, estou compartilhando com você aquilo que Ele está trabalhando em mim, e que gostaria muito que Ele trabalhasse em nós, e que 2025 a gente virasse a chave para viver o novo de Deus. Amém? Depende de nós, depende do nosso foco, depende aonde os nossos olhos estão. Próximo slide. Essa imagem aí, não dá para definir muito, e eu não pretendo dar uma aula de anatomia, tá bom? Mas esse aí é um ouvido, tá bom? Essa parte aqui, ó, é o ouvido, o canal interno, e lá dentro tem toda uma estrutura que uma delas chama sistema vestibular. A gente conhece vestibular eu vou fazer a prova do vestibular, né? Mas não, a primeira vez que eu estava ouvindo num treinamento de pilotagem, eu estava ouvindo isso, e a pessoa falou sistema vestibular, tal, de equilíbrio, eu fiquei assim, sei lá, o que é isso? Depois eu fui pesquisar, para entender melhor, e eu quero explicar assim, muito superficialmente para você, que o sistema vestibular, dentro do nosso ouvido, ele está aqui, né, nesse canal, aqui nessa região, tá? E ele é responsável pelo equilíbrio, ele é responsável pelo foco. E aí, o que acontece? A gente precisa de equilíbrio, certo? Quem já acordou um dia e acordou tonto? Estava deitado, acordou, pôs o pé no chão, quando levantou, estava meio esquisito. Quem já passou por isso? Né? Principalmente depois de muita gordura, né? Ter comido umas coisas meio pesadas e tal, se o estômago, o intestino não estiver muito bem, a gente passa por isso. O labirinto. Então, nessa região, ela é responsável pelo nosso equilíbrio. E o que tem a ver isso, pastor, com felicidade, me alegrar no Senhor? O que tem a ver isso com o que você está falando? É que assim, para você andar de bicicleta, por exemplo, você andar de bicicleta, uma das coisas que você mais precisa ter é o quê? Equilíbrio. Na moto também, precisa ter equilíbrio, para andar em cima do muro, que nem eu andava, né, que nem um gato em cima dos muros, assim, e minha mãe ficava embaixo, assim, ai Jesus, desce daí moleque, enfim, e andava por cima. Quem já brincou de andar em cima de uma corda também, né, estica uma corda dos dois lados, você tenta andar, mas cai, etc e tal, e para isso a gente precisa de equilíbrio. Olha lá, a gente aprende sobre andar de bike, eu vou falar esses dois, bike e moto, por exemplo. Você aprende algo sobre isso, que quando você está num trajeto, você precisa olhar no fim daquele trajeto. Eu estou indo reto aqui, lá tem uma curva, então os meus olhos não são para cá, meus olhos são para onde eu estou indo, e aí eu focalizo lá, e o meu cérebro leva o meu corpo para lá. É exatamente isso que acontece. Eu estou falando agora de foco e de equilíbrio. Então, quando a gente está andando de bike, são veículos que andam mais rápido, né? Bike ou moto, etc., que depende do equilíbrio. Você não pode andar olhando para o chão como você anda caminhando. Caminhando a gente anda assim, né? A gente não anda muito assim, olhando lá para o infinito. A gente olha para o chão, porque também tem umas coisas estranhas no chão, né? Então a gente anda sempre assim. Mas quando você está num esporte desse tipo, não. Você não olha aqui. Você olha lá no final. E os especialistas sobre foco, eles explicam o seguinte: se você andar aqui e muito próximo tiver um buraco, por exemplo, você olha para o buraco e você cai dentro do buraco, você não consegue desviar, porque quando você foca o olho ali, é ali aonde o teu corpo e o teu cérebro te encaminham, e você não consegue desviar. Então eles ensinam nos treinamentos que quando você está pilotando alguma coisa desse tipo, você olha sempre numa linha longe do horizonte. Claro que você está olhando tudo, mas o seu foco é lá longe. E lá, para onde você vai? Tem uma curva, principalmente a curva, você olha para o final da curva.
E parece que isso não é uma verdade. Eles mostram, inclusive, vários acidentes de pessoas que aconteceu alguma coisa, por exemplo, é muito comum nas pistas, nas rodovias, algum acidente, alguma coisa, uma ocorrência, uma frenagem, algo rápido acontecendo na sua frente, né? E a tendência é o que? A gente fazer o quê? É a gente focar naquilo, né? E eles mostram com exercícios práticos e com acidentes, que a pessoa focou naquilo que estava acontecendo e ela foi e bateu atrás também. Então é ensinado de quando você ver alguma coisa que está anormal, você focalizar na rota de fuga. Entende? Então você não não fica olhando para aquilo que você vai e bate atrás, você acaba se acidentando também. Então, diante de uma ocorrência, você foca para onde você vai escapar. Foco, direção. Você muda de lugar. Então, a minha pergunta não é para responder, só para você e eu perguntarmos. Se a gente avaliar um pouco aí 2024, né? Eu quero te perguntar nessa manhã, sinceramente, você é feliz? Você se sente feliz? E eu não estou dizendo só naqueles momentos que a coisa está legal, que a coisa está dando certo. Mas você sente que você tem sido uma pessoa feliz? A gente tem sido uma pessoa, e essa é para mim, e eu estou muito preocupado com isso, a gente é uma pessoa feliz para aqueles que estão em companhia da gente. Como que a gente está sendo? E eu te pergunto, você se considera uma pessoa feliz, uma pessoa bacana de conviver, uma pessoa que as pessoas têm prazer de estar ao seu lado? Ou a gente tem sido aquele assim que, lá vem aquele chato, lá vem aquele cara reclamão, lá vem aquele cara murmurador, lá vem aquele, como que a gente tem sido para nós mesmos? E como que a gente tem sido para os outros? Só para você pensar. Porque sabe, irmãos, quando o apóstolo Paulo, não só aqui em Filipenses, mas quando ele está falando, ele está ensinando, e ele está falando para a igreja de Filipos, para Tessalonicenses e para outros, quando ele está ensinando sobre isso, irmãos, na sua maioria, Paulo está preso. Paulo não está solto, Paulo não está de férias, Paulo não está num cruzeiro, não está no Caribe, ele não está num lugar muito show e dizendo, irmãos, se alegrem. Não, ele está preso, muitas vezes acorrentado, muitas vezes ele não tem nem condições, alguém está escrevendo para ele, e ele está dizendo assim, ó igreja, alegre-se no Senhor. Alegrem-se, regozijem-se no Senhor. Até citei isso na semana passada, a respeito de quando eles estavam presos. Eles estavam presos, né? Paulo e Silas presos, e em vez, irmão, de fazer como a gente faz, a gente se prende num problema, né? Acontece alguma coisa na nossa vida, e a gente já baixa a cabeça, e só pensa naquilo, e não consegue dormir, e fica martirizando, e fica naquela e tal. Ele e Silas, eles estavam presos por causa do Evangelho, eles estavam presos muitas vezes pelos milagres que eles faziam, pelas curas que eles realizavam, por falar a palavra da verdade, né? E eles foram presos, chicoteados, né? Presos lá e tal, e eles, diz que a palavra, diz que perto da meia-noite, eles começaram a cantar e a exaltar e glorificar o nome do Senhor, e aquilo, irmãos, foi tão forte, que as estruturas daquela cadeia sacudiram, ao ponto de não cair, apenas só de abrir as cadeias, e eles ficaram soltos, e aquilo foi tão intenso, que o carcereiro, quando viu, disse, rapaz, eu vou me matar, porque os presos fugiram tudo. Mas ele falou, não faz isso não, nós estamos todos aqui. Mas o Senhor ali mostrou o que Paulo, o Senhor mostrou na prática, o que o Paulo está ensinando, que ele diz, a circunstância que eu estou vivendo é a pior, é horrível. Se as cadeias de hoje já são terríveis, irmãos, imagina as cadeias do tempo desses irmãos, os calabouços que eles eram jogados, junto com ratos e outras coisas mais terríveis. Mas ele está lá preso, e ele está dizendo assim, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Próximo slide, por favor.
E o tema dessa mensagem, eu quero deixar para você, nesse início de ano, irmãos, vamos mudar o foco. As coisas ruins vão acontecer, mas vão acontecer coisas boas também. Posso ouvir um amém do lado de aí? Vai acontecer coisa boa também, mas acontece coisa ruim, irmão. Vai acontecer. Agora, se a gente conseguir nessa manhã, se a gente agora nesse começo do ano, a gente conseguir mudar o foco, está aqui. Lembra quando eu disse, se acontecer algum acidente, isso serve para os motoristas também, se a gente olhar, a gente vai bater junto, ou a gente vai colidir com aquele acidente. Então, quando a gente está numa situação dessa, os nossos olhos têm que focar para o ponto de escape. O ponto de escape é aonde eu posso escapar. Eu já contei outro dia, mas eu vinha na rodovia Ayrton Senna, eu estava indo a trabalho, e eu ouvi uma frenagem do lado de lá, pneus na outra rodovia, do outro lado, e quando eu olhei aquilo, aquele carro já veio desviando e começou a entrar no canteiro. Eu falei, vai capotar, e vai vir para a nossa pista, porque eu já vi isso outras vezes, e não foi diferente. Infelizmente ele veio capotando, e aí os meus olhos estavam, para onde eu vou escapar disso, e aonde esse carro vai cair. E ele veio capotando na nossa frente assim, no canteiro, e aí ele caiu na nossa pista, rodou de novo, e a hora que ele caiu, ele estava exatamente na mesma faixa que eu estava, como daqui no irmão Adão, faz um oi aí. Só que a minha velocidade era de 120 por hora, daqui ali, a última vez que ele caiu, porque lógico que eu já estava frenando nesse momento, eu já estava reduzindo, mas não podia frear forte, porque tinha muito carro atrás de mim. Então, enquanto ele vem capotando, eu não sei onde vai parar, e eu já liguei o pisca-alerta, fui reduzindo e olhando, mas ele caiu exatamente na pista do meio, aonde eu estava. E foi o tempo da minha velocidade, de eu conseguir focar fora dele. Ele está aqui na minha frente, eu foquei do lado e passei, e a carreta do meu lado jogou para o acostamento, a gente abriu, e conseguimos não atingir ele. Mas irmãos, se é um motorista novo, geralmente ele bate, porque ele não tem, ele não sabe o que fazer nessa hora, ele acaba ficando tão chocado com um acidente, e ele vai e colide junto, porque o foco fica naquilo, fica no problema. E isso acontece, irmãos, com a nossa vida. Quem já passou problema aqui, faz um... Foi só você, né? Só nós. É mais fácil perguntar quem não, né? A gente passa muita coisa. Só que tem problemas pequenos, médios, e tem uns que são grandão, não são? Aqueles que deixam a gente a noite inteira acordado, né? Aqueles imensos aqui, aqueles que machucam muito, aqueles que, são sentimentais, de traições e de outras coisas mais. Isso dói demais, não é não? E aí é o que a gente estudou em 2024 muito sobre o perdão, liberar perdão e viver um novo tempo. A gente não pode ficar preso a isso. O nosso foco em 2025, como igreja, deixa eu contar isso que eu ouvi ontem, antes de ontem. Disse que uma pessoa chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu vou embora da igreja. E ele disse: por que você vai embora? Pastor, porque... E ele deu uma série de desculpas. Eu não vou nem falar aqui, porque senão alguém pode falar que eu... né? Ele deu uma série de desculpas. E pessoas isso, aquilo, fazem aquilo, e falam, e fofocam e tal. Ele deu um monte de... né? E aí o pastor deu uma sugestão para ele, falou assim: tudo bem, eu aceito que você vá embora, mas você vai fazer uma coisa antes de você ir embora. Presta atenção. Aí o pastor falou: o que é para fazer, pastor? Ele falou assim: o próximo culto, em vez de você vir e ficar olhando essas pessoas, coisas que você está falando, pastor, louvor, tal, enfim, pessoas... Você não faz, você faz o seguinte: você chegar na igreja, eu quero que você encha um copo bem cheio, até a boca, e você vai, enquanto tiver o louvor acontecendo e o culto, eu disse que era um culto não muito demorado, você vai andar com esse copo lotado até a boca, você vai ficar rodeando a igreja, lá do lado de fora, você vai ficar andando com esse copo na mão, e você pode passar aqui dentro, pode passar lá fora, mas você vai cuidar desse copo cheio d'água o tempo todo.
Aí ele falou assim, mas o que isso tem a ver com as coisas que eu falei da igreja, né? Tem tanta coisa ruim aí na igreja e tal, e o que isso tem a ver, né? Pegar um copo e ficar andando. E aí ele fez isso, ele encheu o copo d'água, ele ficou andando dentro da igreja, ele saiu, foi lá fora, foi no estacionamento, foi até os banheiros, voltou, e ficou o culto todo andando com aquele copo cheio d'água, e ele não podia deixar derramar. Aí acabou o culto, ele chegou e falou, pastor, beleza, e aí? Como é que foi o seu culto? Ele falou assim, eu cuidei do copo, que nem o senhor falou, tal, está aqui, ó, o copo cheio d'água, entregou para o pastor e falou assim, e aí, hoje você ouviu, que você aquele pessoal lá do louvor, que não canta bem e tal, não pastor, não percebi, e a pregação, como foi? Tá, sei lá, acho que foi bem, eu não sei, e ele não sabia responder, ele falou assim, você ouviu alguém falar mal um do outro hoje, tinha fofoca, não sei o que, o pastor falou, perguntas para ele, das quais ele tinha reclamado, e ele falou, não, hoje eu não ouvi ninguém falar, eu não ouvi nada, e tal, e aí, o pastor falou assim, então você não viu nada de ruim, das coisas que você já falou para mim dessa igreja, você não viu nada hoje? Ele falou, não vi, eu fiquei tomando conta do copo. Aí o pastor disse, então, sabe qual é o problema? Que você vem para a igreja para ficar analisando todo mundo, você vem para a igreja para ficar em rodinhas que você não devia ficar, você vem na igreja para fazer o que você não deveria fazer, você vem para a igreja para falar o que você não deveria falar, você vem para a igreja para ouvir o que você não deveria ouvir, ou se meter onde não deveria se meter. Agora hoje, como você veio e o seu foco foi o copo, você passou o tempo todo cuidando, você não teve tempo de cuidar da vida da igreja, você não teve tempo de olhar as coisas que você acha que são os defeitos da igreja, o seu foco mudou, o foco mudou, e olha que interessante, irmãos, é só uma ação, é uma ação de mudar de foco, é de largar de fazer isso e ficar se preocupando com a vida dos outros, né? E ficar se metendo em coisas que não é para se meter, e ficar fazendo uma série de coisas, enquanto nós devemos celebrar ao Senhor com alegria, vir aqui cantar e dar o nosso melhor, exaltar, glorificar o nosso Deus, ouvir a mensagem e dizer, Senhor, isto é para mim, eu preciso, eu recebo, né? Diz que a mensagem a gente precisa recebê-la com uma enxada, né? Que a enxada a gente faz isso, né? E a gente puxa, mas a gente muitas vezes vem para a igreja com uma pá, então a gente pega e fala, essa aqui é para o meu marido, essa aqui é para minha esposa, pastor, boa essa palavra, mas é para ela, essa aqui é para o meu filho, e a gente vem com a ferramenta errada para a igreja, e a palavra é ministrada e a gente não absorve para nós, eu preciso corrigir nisso, e a gente vai com o foco errado, a gente vai transferindo para os outros, tal, reclamando disso, daquilo, tal. Então, os nossos olhos, né, deixemos todo embaraço, todo o pecado de tão de perto nos rodeia. Ô, irmãos, eu estou falando isso há algum tempo aqui, por favor, vamos seguir a carreira que nos está propondo. Deixa, irmão, deixa o passado para lá. Enquanto nós ficamos vivendo o passado, porque você fez, porque você fez isso, porque você fez aquilo, às vezes a gente chega para pessoas e fala assim, vamos estabelecer algo novo, vamos viver algo novo daqui para frente, não, porque você fez, porque você falou, porque você agiu, porque você não quer, e a gente não sai disso. Sabe por que muitos casamentos estão acabando? É porque ao invés de perdoar, pôr uma pedra em cima disso e continuar, fica um jogando na cara do outro o que aconteceu, e o que vai levar a gente aonde? Eu já fiz um monte de coisa que desagradou a Adriana, mas se ela não tiver sabedoria, e ela não deixar para lá, ela ficar toda hora jogando isso, não tem como ficar casado, ou vice-versa, se eu ficar toda hora reclamando, falando, não dá, tem uma série de coisas que ela tem que tolerar em mim, e eu tolerar nela, para a gente poder viver casado há X anos, é assim ou não é, igreja? Não adianta ficar pegando o filho toda hora, né? Pega o pé do filho, e pega e fala, e reclama, e não sei o que, o filho vai embora de casa, não aguento mais tanta reclamação, vai embora,
Mas alegrai, meu irmão, vamos nos alegrar no Senhor, vamos levantar a cabeça. O Senhor deu essa igreja para a gente fazer parte dela, para a gente fazer o que Ele quer na nossa vida, aqui e neste lugar. Os planos de Deus se cumprirem, irmãos, viver é um privilégio muito grande, é muito grande. Ou você acha que é comum você ter chegado aqui? Não é não. Milhares de pessoas não chegaram. E eu quero te perguntar, quanto vale a saúde da gente? Quanto vale a nossa visão? Quanto vale a nossa audição? Você já viu que a gente só dá mais valor quando muitas vezes perde essas coisas, né? O nosso olfato aí no tempo da Covid, a gente olhava os pratos, a gente não sentia nada, né? Quanto vale? Quanto vale o paladar? Quanto vale? São os 5 sentidos, né? 5 sentidos que o Senhor nos deu. Quem aqui está respirando oxigênio, está enchendo o pulmão e está ficando numa boa aqui? Não está assim? Quem está aqui numa boa? Quanto você pagou pelo oxigênio? Muitos milionários. Eu ouvi isso de uma pessoa esses dias, dizendo: meu pai tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas na Covid ele não conseguiu comprar oxigênio para encher os pulmões. E você está aqui, uma boa, estou vendo, não tem ninguém aqui agoniado, todo mundo sentado, né, na boa, respirando, oxigênio de graça, não está, né, sufocado. Então, sabe, queridos, a gente tem o privilégio de estar aqui. O Senhor nos trouxe até aqui, porque Ele tem plano para cada um de nós, e que cada dia nós estejamos mais e mais no centro da vontade soberana do Senhor. Quem aqui foi salvo por Jesus, dá glória. Quantos eram viciados e estão livres? Quantos receberam curas e milagres de Deus? Quantos já receberam muitos e muitos livramentos? Quantos daqui, né, todos nós aqui, não estamos hospitalizados, não estamos em camas de hospitais, não estamos, irmãos, temos aqui irmãos, né, da área da saúde, sabe como que é, irmãos, hoje você passa pelas ruas de São Paulo, está cheio de gente jogada nas calçadas, jogadas nas praças, as nossas praças viraram, né, barracos, tendas, e pessoas que não têm a menor esperança, pessoas que vão do lixo para comer, pessoas que comem aquilo que dão, pessoas que não comem, pessoas desnutridas, pessoas que morrem porque não tem como fazer tratamento. E você tem tudo, e eu tenho tudo, porque se nós temos Jesus, a gente tem tudo. E ainda além disso, Ele tem dado vida, saúde para muita gente, Ele tem dado teto. Pastor, eu não tenho casa própria. Isso não importa, irmão, você tem onde morar. A palavra diz, né, em 1 Timóteo 6,8, diz assim: tendo o que comer e vestir, já é motivo de sermos gratos. Só comer e vestir, mas nós temos muito mais do que comer e vestir, não temos? Temos ou não? Sim. Temos muito mais. Temos teto para morar, seja próprio ou alugado, temos roupa para vestir, temos comida, às vezes a gente não tem exatamente o que a gente quer, o que a gente gostaria, mas a gente tem tido, sabe por quê? Porque faz muitos anos que eu vejo vocês aqui, então está todo mundo comendo alguma coisa, não é? A gente está todo domingo junto, nós estamos comendo, nós estamos bebendo, nós estamos respirando, a gente está vivendo, irmãos, e o Senhor, Ele quer que a gente seja mais agradecido. Está cheio de gente com muita grana no bolso, mas vivendo uma vida medíocre, reclamando de tudo, levanta e reclama disso, reclama daquilo, e tal, mora bem, come bem, vive bem, tem de tudo, mas não tem alegria, é abortado por outras coisas, que fica dando valor, sabe por quê? Porque o foco está no lugar errado. Eu tenho uma prática, eu não começo nem um dia da minha vida sem dizer: Senhor, obrigado pela vida. Todos os dias, antes de qualquer coisa, a minha mente, não importa a hora que eu acordo, a primeira coisa que eu falo com Ele é: Senhor, obrigado
por mais um dia de vida. E agradeço por outras coisas também. Mas a gente, irmãos, nós temos que crer nisso. Nós temos que mudar o nosso foco, mudar a nossa forma de agir. A gente está muito ranzinza, não todos, né? Mas a gente está muito ranzinza, muito chatinho, né? É hora da gente levantar a cabeça, ter a cabeça erguida, levantar de manhã, independente das coisas, dizer: Senhor, obrigado por mais um dia de vida, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, obrigado, eu cheguei aqui, e eu quero repetir as palavras que eu falei na semana passada, no culto da noite, que, irmãos, dizem os especialistas, né, em que 70% a 80% das pessoas, elas sofrem com ansiedade, com preocupações que nunca irão acontecer. Pastor, tem a ver isso que eu estou falando, é verídico? Irmãos, às vezes a gente vai conversar com a pessoa e vai falar com ela assim, e ela fala: pastor, mas e se? E se? Mas meu irmão, isso não está acontecendo, mas e se? E se eu for e falar, vai acontecer isso, se eu for não sei o que, e se? Ela está preocupada, irmãos, com coisas que nunca vão acontecer, e está sofrendo. Quem de nós já não sofreu, já não perdeu noite de sono, pensando numa coisa que, meu Deus, pode acontecer, e não aconteceu? O trabalho desses irmãos da terapia aí, é fazer a pessoa tirar esse foco, né? Tira o foco daqui, meu amigo, e olha para cá, vem para cá, tira o foco desse buraco que você está. E a gente fica nisso, e o inimigo também, ele fica fomentando isso, ele vê que aquilo te derruba, que aquilo te machuca, que aquilo te põe para baixo, e ele fica fomentando essas coisas em você, em mim, para que a gente não levante a cabeça, mas em nome de Jesus Cristo, 2025, nós vamos nos alegrar no Senhor. Para que a gente ficar se preocupando com coisas que nunca irão acontecer? E se acontecer, irmão, vai ter que ter uma solução. Se acontecer, vai ter que ter solução. E sabe como que é a nossa vida? Muitas vezes, nós vivemos de muito, mas muito, eu estou falando de mim, né? É muito comum, eu vejo isso o tempo todo. A gente vive o tempo todo de circunstância. Então, puxa, pastor, eu quero comprar um carro, e aí vai lá na concessionária, e olha, ai que lindo, esse aqui que eu gostei, e não sei o que, aí vai passar, aí estou todo feliz, todo alegre e tal, aí vai passar o financiamento, não passa, volta a ter, rolou, não deu, eu queria tanto aquele, né? E a gente fica assim, numa gangorra emocional, né? Se eu conseguir, mas se eu não conseguir, vida, céu, eu acho que não vai dar certo. Lembra do Hard, né? Do irmão Hard. Síndrome de Hard. Sabe, se aquilo foi aprovado, né? Eu tenho uma experiência de uma pessoa perto de mim, e ela foi no Detran fazer a prova dela, e aí ela foi reprovada. Não, que eu não vou mais, que eu não quero saber, que eu não vou tentar. Não, você vai, pode pagar a taxa e pode tentar de novo. E hoje essa pessoa tem habilitação, e vai para lá e para cá, e é uma bênção. Então assim, a gente tem a tendência de desistir daquilo que a gente não pode desistir. Há coisas que nós precisamos insistir. Quantas pessoas para entrar na USP prestaram muitas vezes o vestibular, outros passaram direto, mas a gente precisa tirar o foco daquilo que deu errado e levantar a cabeça e continuar. Boa, Sérgio. Eu tinha um chefe, porque ele não é mais meu chefe, mas ele é vivo, e às vezes a gente vinha na empresa e trazia um problema para ele, porque isso, assim, ele falava assim, o não você já tem, vai atrás do sim, tudo bem, eu já sei tudo isso,
O não você já tem, não é? Você tem certeza do não, não tem? Pois é, então o não você já tem. E não é assim que a gente faz, né? Com nossos pais, com nossos filhos, com nossos cônjuges. Às vezes a gente sabe que já não vai rolar, né? Mas às vezes por uma insistência, por uma pedidinha a mais, né? Por um beijinho, né? Volta lá. Porque o não você já tem, o não é certo, mas vai atrás do sim. E sabe, queridos, que eu queria dizer, a gente também quer tudo do nosso jeito, do nosso tempo, né? O pastor Jonas ministrou esses dias aqui sobre o Cronos e o Kairos. Então a gente quer tudo do nosso jeito, a gente está acostumado a ser paparicado, né? Tem cara do Senhor que, não, mas irmãos, e muitas vezes Deus diz não, e o não de Deus é para nos proteger. Às vezes nós queremos algo, nós queremos avançar em alguma coisa, nós queremos, mas o Senhor impede, porque o não de Deus muitas vezes é para nos proteger, Ele sabe que a gente vai se machucar lá na frente. Então, queridos, ansiedade, vamos tentar trabalhar isso no nosso coração, tentar se livrar desse negócio cada vez mais e tirar o foco dos problemas e olhar para Jesus e dizer: Senhor, esse problema existe, essa situação existe, isso está inclusive me machucando, isso está me atrapalhando, está tirando meu sono, mas eu olho para Jesus, o autor e o consumador da fé, porque, irmão, não tem coração que o nosso Deus não mova. Não tem nada que possa impedir a mão do nosso Deus agir. A segunda que eu disse são as circunstâncias, né? E a terceira, eu te falo sobre finanças, dinheiro, esse negócio complicado, que inclusive está com os dias meio contados, né? Sabe o que o Senhor disse? Lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Ele diz assim: olha para os passarinhos, eles não guardam comida para amanhã e eu dou. Olha para os lírios, eles se vestem, eles são lindos como ninguém, nem Salomão, com a sua glória, poder e riqueza, pôde se vestir como um lírio, que daqui a pouco está seco e o vento leva. E as promessas de Deus são sim e amém. Então, queridos, não deixa que o dinheiro e a falta do dinheiro também te derrube. Pastor, mas isso não é fácil. Não é, né? Porque você sabe, o boletão está lá te esperando amanhã, né? Hoje você está no culto, né? Quantas vezes você está aqui no culto, né? O Senhor é bom, e o boleto passa, né? Ó, o aluguel, a prestação da casa, né? O mercado, o sacolão, aí passa. Não é? Quantas vezes você não está aqui no culto e essas coisas estão te roubando? Ou até você está aqui no culto, às vezes talvez até com fome, né? E pensando: Senhor, eu estou aqui louvando, tal, mas eu não tenho nada para comer lá em casa. E, irmãos, a gente acha muitas vezes que as pessoas brigam e sofrem, se matam por falta de dinheiro. Sim, acontece sim, né? Se a gente falar ali com o pastor Rodrigo, você vai ver que uma grande parte dos desentendimentos dos casais é dinheiro. Deram 90%, você acha que é assim, Rodrigo? 90% também? É alto? Puxa vida, já pensou, irmãos? Porque aí por causa dos erros, né, financeiros e tal, vai gerando estresse, o casamento vai. Só que os casamentos vão também de gente muito rica, porque muito dinheiro também, irmãos, dá problema para Chu. E você quer ver o dinheiro com a força que ele tem, é quando falece algum parente. Um pai, uma mãe, um tio, alguém que aquela galera tem uma herança. Os advogados que o digam, né? A guerra, irmãos, pós falecimento de alguém que deixou alguma herança, e não precisa ser muita coisa não, pode ser pouca coisa, mas eu não abro mão, e começa aquela guerra, e as famílias se separam, e vai cada um para um lado, se odeiam, se não podem mais falar nunca mais, por causa de dinheiro.
Não vou entrar muito no assunto não, que eu já estou encerrando. E o outro ladrão de felicidade, de alegria, são as pessoas, somos nós mesmos. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente faz cada uma. Às vezes está tudo bem, né? Você está ali, está tudo, mas uma palavrinha que a gente fala estragou tudo. Ou um jeito de falar. Ô fulano, que é? Pronto. Não é assim? Aos casados, bom dia. Se você chegar, oi, tudo bem? A pessoa responder do outro lado, oi, tudo bem, tudo bem. Mas se você chegar, oi, tudo bem, que foi? É uma palavra só, né? Duas, né? Que foi? Pronto. Azedou tudo, às vezes azeda o dia inteiro, é semana sem se falar, dias sem se falar, meses sem se falar dentro da mesma casa. Conheço pais que não falam com filhos, não olham na cara dos filhos. Casais, tenho ouvido um monte de casais que não se falam dentro de casa. E é gente crente. Sabe o que é isso, irmão? As pessoas não se perdoam. Falam uns para os outros coisas às vezes que não deveriam falar, da forma que não deveriam falar, machucam, não pedem perdão, e a coisa vai ficando até um ponto depois de correr lá, pastor Rodrigo, agora, né? Mas muitas vezes é o que ele fala, né? Muitas vezes não dá nem para consertar mais, porque está tão, se feriram tanto, né? Se machucaram tanto. Então, irmãos, as pessoas, é um ladrão de alegria. Eu muitas vezes fui ladrão de alegria de outros, e você também é ladrão de alegria. Mas o que isso vai acontecer? Não, pode acontecer ainda hoje, na hora de ir embora. As pessoas se ferem, irmãos. Outro dia, o irmão aqui, queridaço aqui, da liderança, ele tentou falar comigo, mas esse meu jeito assim, meio afoito, né? Eu não vi que ele estava querendo falar comigo, e eu virei para o outro lado e saí, e aí ele veio muito chateado. E ele falou assim, pô, pastor, o que aconteceu tal? Eu falei, aconteceu o quê? Não, porque eu fui falar com você virou as costas, deixou falando sozinho. Mas quando? Não, aquele dia, não sei o quê. Tipo assim, eu vi ele perto, mas eu não sabia que ele ia falar comigo. E ele ficou muito sentido. E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, né? Mas isso é normal, isso acontece mesmo com a gente o tempo todo. Uma virada de costa, uma expressão, sei lá. As pessoas roubam a nossa alegria, e às vezes a gente rouba a alegria deles também, dos outros, né? Mas irmãos, vou ficar chorando o resto da vida por causa disso, que o pastor não viu que eu estava ali, não me abraçou, não me beijou, não falou comigo. Você quer ver? Às vezes a pessoa quer falar comigo, com meu pai, assim, na hora que acaba o culto, é impossível, né? Com os outros pastores, porque aqui é a igreja do beija-beija, abraça-abraça, né? Não, mas que dá, irmão, graça e paz, é assim. Se a gente tentar conversar alguma coisa, tem que sair daqui. Põe o próximo slide, por favor. Vamos ler junto esse texto aqui para a gente ir embora. Vamos ler isso aqui? Vamos lá. Vamos ficar em pé para descansar o banco aí? 1 Tessalonicenses 5 diz: e rogamo-vos, vamos junto, e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. De novo, tende paz entre vós. Tende paz, não é Deus que vai trazer, não, é nós que temos que trazer paz para esse lugar, paz para esse ambiente, paz para o nosso trabalho, paz, né? Amém? Amém.
Vamos continuar o 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Então está fazendo bagunça, tem que admoestar, tá bom? Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos, até com Samuel, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Vamos lá, o 16 de novo, aí, vamos lá, gente. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito de Deus, não desprezeis as profecias. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você vê que nesse texto, quantas coisas dependem de nós. O Sérgio não vai fazer por mim, eu tenho que me esforçar para isso, né? Acabou. Tende paz entre vós. Quem vai trazer a paz? Nós. Sabe uma prática, eu estou encerrando, mas uma prática linda que o pastor Abu Shaim contava para a gente, que ele dizia assim, irmãos, isso é uma coisa difícil, tá? Não estou falando que é fácil não, mas se você chegasse para o pastor, vou pegar o Sérgio, está pronto aqui, né? Chegar aqui, ô Sérgio, nem te conto, mas o apóstolo, cara, não sei o que, ele já falava assim, meu irmão, vem aqui, o apóstolo, então, vem cá, vamos orar pelo apóstolo, porque o apóstolo é uma bênção, porque... Acabou a fofoca, acabou a conversa fiada, acabou. É fácil? Não, mas muitas vezes, irmão, a pessoa vem falar, a gente tem que sair de... Talvez a gente não chegue um dia nesse nível, né? A gente tem que começar a parar com esse negócio, vem falar, não vendo lenha, o fogo acaba, né? E ele fala, vocês têm que ter paz, vocês têm que controlar o ambiente, né? E aí, tem gente que é desordeiro, tem que ser repreendido. Pessoas que precisam de ser consolado, né? Porque tem pouco ânimo. Tem pessoas fracas, a gente precisa sustentar eles. Tem paciência com todos, né? Sejais pacientes com todos, Vede que ninguém dê a outro em mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E ele fala de novo, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos. Põe o último slide, por favor. E é isso aí, Não tem o último slide. Queridos, o que eu desejo para você e para mim, para minha casa, para a sua casa, para os nossos ambientes de trabalho, para os nossos ambientes ministeriais, né, para tudo aquilo que o Senhor colocar na nossa mão em 2025, a gente possa se alegrar no Senhor. Senhor, obrigado. Irmãos, eu encerro essa palavra e eu queria te pedir isso com muito amor, mas se você trabalha aqui nessa casa, faz alguma coisa aqui para o Senhor, muda o foco esse ano, diz Senhor, glória a Deus, porque o Senhor me confiou isso para fazer, e eu me alegro, e eu vou fazer o melhor para Ti. Senhor, eu estou na escala desse mês, aleluia, eu estou pronto para trabalhar. Senhor, alguém confiou em mim, o Senhor confiou em mim, e eis-me aqui, usa a minha vida. E em nome de Jesus eu te peço, se você estiver trabalhando nessa casa, se você estiver numa escala e que você não aguenta mais, que é um peso, é um fardo, eu estou na escala hoje, sou eu na portaria, sou eu no som, sou eu no data show, sou eu não sei aonde, irmão, se isso é um peso para você, larga em nome de Jesus. O Senhor não precisa de esmola, Ele não precisa que eu faça as coisas dele com peso. Não, para, em nome de Jesus, larga isso,
sai desse ministério, sai desse cargo, sai daí. Agora, se você se alegra por fazer parte dessa oportunidade que Deus te deu, você vai começar assim: glória a Deus, hoje é o meu dia, glória a Deus, hoje é a minha escala, glória a Deus, eu vou dar o meu melhor para o Senhor, porque o Senhor Ele não fica com o resto, não, irmão. Meu pai sempre ensinava na hora da oferta, dizia assim: esse cordeirinho cego, dá para o seu presidente, dá para o Lula. Eu dou. Pega esse cordeiro cego, que não serve para nada, essa moeda aí, né? Não, entrega para o Lula, entrega para as autoridades. Já? Rapaz, o negócio aqui está rápido. Vamos ofertar o nosso melhor. O Senhor confiou algum ministério a você? Uau! Dá o melhor para Ele. Ele deu qualquer oportunidade que Ele te deu, dê o seu melhor para o seu Senhor. Ele merece. Ele tem te dado vida, Ele tem te dado oxigênio, Ele tem dado muito mais do que comer e vestir, e é hora da gente levantar a cabeça e viver o novo de Deus para 2025 na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Graças e paz, queridos. Feliz 2025 a todos.